muito bem-vindas ao nosso canal. Eu me chamo Ellen e vou falar um pouco sobre esse livro, Uma Mulher Virtuosa em Construção, da editora Árvore da Vida. As mulheres de hoje são muito exigentes consigo mesmas e sofrem por não conseguirem a perfeição em tudo, principalmente no papel de mãe. Nos últimos tempos, por exemplo, lá em casa tem sido a maior confusão. Com essa história de escola online, as demandas aumentaram ainda mais e a gente quer cumprir o papel que nós julgamos adequadas, em todas as áreas da nossa vida. A gente quer ser a melhor mãe, a melhor irmã, a melhor filha, a melhor esposa, queremos oferecer ao Senhor o melhor serviço na igreja e são muitas expectativas que nós criamos e isso acaba atrapalhando mesmo, até mesmo a nossa comunhão com o Senhor. Não é por acaso que nos últimos tempos muitas de nós têm sofrido vários problemas emocionais. Eu não sei vocês, mas próximo a mim, várias amigas, várias irmãs da igreja têm passado por essa situação e muitas vezes nós mesmas nos encontramos nessa situação. Como é que a gente faz isso, Outro dia em comunhão com a irmã, eu estava tendo comunhão com ela e a gente estava falando como é que a gente vai ser tudo isso e não surtar, Às vezes a gente fica nessa condição. Mas a Bíblia, lá em Provérbios 31, apresenta uma mulher. Descreve uma mulher com virtudes incomparáveis. E a gente vê assim que essa mulher, ela percebe que a maior beleza dela está em resplandecer a glória de Deus e não em simplesmente alcançar com que essas virtudes sejam de fato exercidas na prática, Mas é algo que vem naturalmente. E a gente vê que quando a gente vive uma comunhão com o Senhor, tudo isso é possível. Ali em Provérbios, a mãe do rei Lemuel, ele deu a ele uma dica de qual seria a mulher ideal para um rei. Mas são tantas virtudes, é uma mulher que fala com sabedoria, que é confiável, que não é preguiçosa, uma mulher responsável, uma mulher forte e segura, uma mulher sensível, não porque ela é frágil, mas porque ela sensibiliza com a situação das pessoas, porque ela tem empatia. Ela é louvável, ela teme ao Senhor, ela adora a Deus, busca a santidade e faz escolhas sábias. É uma mulher que dedica o seu tempo ao Senhor, que faz escolhas, escolhe ter um tempo para o Senhor. Então, quando a gente olha para aquele capítulo 31 de Provérbios, a gente tem duas condições. Ou a gente se volta de fato para o Senhor e então se coloca logo na condição de que eu não sou apta para esse papel e nunca vou chegar a essa mulher virtuosa. Mas aí, diante dessa comunhão e desse desfrute desse livro, eu me peguei nessa situação. Falei, Senhor, não tem como. Essa mulher virtuosa é uma mulher virtuosa demais para mim. E aí eu me voltei lá para a capa do livro que fala Mulher Virtuosa em Construção. Tá aqui pequenininho, mas é isso que o Senhor tem feito em nós. Quando a gente vai ver uma obra, construir uma casa, essa construção não acontece da noite para o dia, A gente não chega lá à noite, coloca a areia, os tijolos, o cimento e chega lá no outro dia e simplesmente está tudo pronto. Toda obra, toda construção, ela demanda tempo, ela demanda perdas, ela demanda sofrimento, tem ali as pessoas que estão trabalhando naquela obra. Então, é algo que é construído dia a dia. E muitas vezes, com toda essa exigência que o mundo requer do papel da mulher hoje, a gente quer que essa transformação aconteça de uma hora para outra. Mas assim como as coisas do Senhor, tudo isso é de uma forma orgânica, amadas? A gente precisa realmente ter paciência. E quando o Senhor, Ele olha para nós, Ele não vê uma mulher virtuosa em construção. Ele vê o resultado. E é por isso que Ele não desiste de nós. Quando eu era noiva do meu esposo, meus pais estavam construindo uma casa. E toda oportunidade que eles tinham, eles iam ali para aquela casa. E aí meu esposo, noivo, namorado, ficava entediado com aquela situação. Toda oportunidade que tinha, eles iam para a obra. Porque meu pai gostava tanto daquela obra e a gente não gostava, a gente não se sentia bem em estar ali todo dia acompanhando aquela construção. Mas o dono do projeto, ele vê o resultado. Então ele queria estar aqui acompanhando cada detalhe. Todos os dias ele queria passar lá no final do dia para ver o que tinha sido feito. Então esse é o nosso Deus. É assim que o Senhor olha para nós mulheres. Nós que estamos aos pés do Senhor, dia após dia, o Senhor ele tem edificado em nós essa mulher virtuosa. E um dia essa obra vai chegar ao fim. E o Senhor ele vai colher esse resultado. Todo esse resultado de uma mulher virtuosa não é simplesmente para ser a melhor mãe. Esse não é o objetivo de Deus. A melhor esposa, a melhor filha, mas é para ser uma mulher serva do Senhor. Uma pessoa que seja disposta no serviço ao Senhor. Nós temos buscado ao Senhor
E o Senhor um dia Ele vai realizar isso em nós. Como mulheres virtuosas em construção, a gente precisa viver os milagres. E diante dessa mensagem, desse capítulo, eu fiquei muito impressionada, porque o Senhor falou dentro de mim, qual é o cenário do milagre? Eu quero que vocês parem um pouquinho e pensem, irmãs, qual é o cenário do milagre? Todo mundo quer ver o milagre operar nas nossas vidas, né? Todo mundo quer o milagre. Muitos cristãos passam anos em busca de milagres. Quando minha filha era pequenininha e a gente começou a ler a Bíblia infantil, um dia ela falou assim, mãe, eu quero ver um milagre. Eu quero que o Senhor faça um milagre, eu quero ver um milagre de perto. Ela era só uma criança, mas muitas vezes nós somos assim também. A gente busca do Senhor um milagre, mas qual é o cenário do milagre? Na multiplicação dos pães, qual era o cenário? A fome. Na ressurreição de Lázaro, qual era o cenário? A morte. Quando aquela mulher ali com fluxo de sangue contínuo, ela foi curada, qual foi o cenário para que aquilo acontecesse? Precisou vir a enfermidade. Então nós queremos os milagres, mas quando a situação vem, a gente recua. E essa é uma situação que a gente precisa realmente considerar diante do Senhor. É muito bonito, é muito fácil falar que os sofrimentos são ganhos para nós. Mas quando a gente está na pele, sentindo, passando pela situação, tudo que a gente quer é sair da situação. Mas que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos cobrir com seu sangue. Não é fácil descansar no Senhor. Eu tenho desfrutado muito de um hino nos últimos dias que fala que todo o trabalho é do Senhor. E o nosso trabalho é somente descansar nele. Tudo que o Senhor quer, amadas, é que nós descansemos no Senhor. Mas descansar no Senhor não é uma tarefa fácil. Em Isaías 30:15 diz assim, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quisestes. Vocês já se sentiram assim? Muitas vezes, tudo que o Senhor quer é que a gente descanse nele. Mas às vezes a gente não consegue mesmo, né? A gente se preocupa tanto, principalmente quando é algo familiar, quando é dentro da nossa casa, que muitas vezes a gente não consegue descansar no Senhor. Mas essa mulher virtuosa que está em construção, em comunhão com o Senhor, ela vai ter esse resultado diante do Senhor. A gente só precisa crer. Nós sabemos que o Senhor é tudo para nós. Ele é o Deus do impossível. Mas quando a situação vem, por menor que ela seja, muitas vezes a nossa preocupação, a nossa ansiedade nos impedem de descansar no Senhor. Ninguém gosta de sofrimento. Isso é fato. Mas nós sabemos hoje que os sofrimentos são necessários para que o Senhor cresça em nós, para que Ele ache lugar em nós. Às vezes eu fico pensando diante do Senhor, como seria a nossa vida espiritual se não tivesse sofrimento nenhum? Porque a impressão que a gente tem é que quando está tudo muito calmo, quando o mar está muito tranquilo, a gente vai ali entrando numa situação tão descansada, né, tão positiva, que a nossa tendência é nos esquecer do Senhor. É claro que o Senhor, Ele continua sendo o nosso amado, Ele continua sendo Deus da nossa salvação, mas nós deixamos de anelar a presença contínua do Senhor. E esse é um perigo muito grave, né? Porque quando a gente se afasta da presença do Senhor, a gente está sujeito a todas as coisas. Em 2 Reis 4, de 1-7, a gente vê a história de uma viúva, a viúva de Sarepta. Eu vou abrir aqui. Se você quiser, você pode ler aí na sua casa também, para a gente desfrutar juntas. E aí, aquela viúva, ela perdeu o esposo e ela ficou com muitas dívidas. E ela foi procurar o profeta Eliseu, né? Para que ele pudesse ajudá-la. Ela tinha muitas dívidas e os credores estavam batendo na sua porta e queriam levar os seus filhos como forma de pagamento. Olha que cenário fantástico para um milagre. Os credores queriam levar os filhos dela como forma de pagamento. Imagina a situação que aquela mulher estava. Mas ela ali, diante daquele contexto, ela não teve orgulho, né? Ela foi ali, quebrou o seu orgulho e foi atrás do profeta Eliseu em busca de uma ajuda. E aí Eliseu pergunta para ela, né? Lá no versículo 3, primeiro ele fala no versículo 2, dize-me o que é que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então Eliseu falou, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos,
vasilhas vazias, não poucas. Entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Olha quantas orientações Eliseu deu para ela. Primeiro ele perguntou o que ela tinha e ela falou que ela não tinha nada, senão uma botija de azeite. Então ele orientou ela que ela entrasse em casa, pegasse as vasilhas emprestadas, entrasse em casa e começasse a encher as vasilhas. Muitas vezes nós não desfrutamos do milagre de Deus porque a gente não tem fé. Porque se Eliseu dissesse para mim, para que eu fosse buscar vasilhas emprestadas e que com a minha botija de azeite vazia eu ia encher as outras, ia pagar as dívidas com meus filhos, talvez eu não tivesse a fé que aquela mulher teve e não fizesse tudo aquilo que ele pediu. Mas ela teve fé. Ela obedeceu ao falar do profeta. E ali a Bíblia fala que à medida que ela enchia as vasilhas, todas as vasilhas que ela conseguiu pegar emprestada, ela conseguiu encher. Até que ela pediu a última vasilha ao filho, e o filho falou: mãe, acabaram as vasilhas. E ali imediatamente encerrou o fluir do azeite. Amadas irmãs, o Senhor ele tem o melhor para nós. Ele tem todos os milagres à nossa disposição. Mas nós precisamos crer e obedecer. Nós aprendemos lá no início da nossa vida cristã que crer e obedecer precedem os milagres. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Hoje o que o Senhor quer te lembrar, que nós precisamos obedecer para que o milagre aconteça. Outro milagre importante também está em 2 Crônicas 20:15. Lá em 2 Crônicas fala sobre o milagre da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon, o exército de Moabe e Amon. E aí ali Josafá ele ficou desesperado porque o exército de Moabe e Amon estava vindo ao encontro deles e ele sabia que aquele exército era muito mais numeroso que o dele. E ele clamou ao Senhor, pedindo ao Senhor que resolvesse aquela situação. E o Senhor falou através do profeta: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E ali o Senhor deu várias orientações a Josafá, falou que ele fosse cantando e que ele aguardasse que a peleja não era dele, mas era de Deus. Josafá, ele creu no que o profeta falou, ele creu no falar de Deus. E ele falou até mesmo ali para a congregação, para aquele exército dele, né? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quando Josafá chegou lá, só haviam corpos mortos. Todo o exército de Moabe e Amon estava morto. A vitória era de Josafá, mas a peleja havia sido de Deus. Amada irmã, a sua vitória já é certa, mas a peleja é de Deus. Muitas vezes o Senhor ele quer pelejar por nós, mas nós não permitimos. Nós não permitimos por conta da nossa ansiedade, porque muitas vezes nós achamos que nós damos conta do recado. E a mulher dá conta de muita coisa mesmo. A gente tem a capacidade de resolver várias coisas ao mesmo tempo, de cumprir várias atividades. Mas no que tange a vida espiritual, toda a nossa dependência, ela deve vir do Senhor. Até mesmo na nossa casa, não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, mas é o Senhor quem faz em nós, tanto querer quanto realizar. Deus tem muitos milagres para realizar em nossas vidas, mas nós precisamos crer e viver esses milagres. Quando esse milagre acontece, ele traz benefícios não só para nós, mas para todos os que estão à nossa volta, né? Então, toda a nossa família é beneficiada com o milagre que Deus tem para fazer por nós. A igreja, ela é beneficiada também, porque através desses milagres, através dessas experiências, o Senhor fortalece e Ele cresce na vida espiritual de cada um de nós. Em Deuteronômio 28:2, tem um versículo que fala assim: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então a gente precisa ouvir a voz do Senhor, crer e obedecer, que o Senhor ele tem bênçãos sem medidas para dar para cada um de nós. Todas nós, de uma forma ou de outra, tem sofrido alguma coisa, né?
principalmente agora, nesse momento que nós estamos passando. Se é escassez, se é ansiedade, se é dificuldade no nosso viver diário com os nossos filhos que estão aí agora em casa, com a escola, são as exigências do trabalho, as jovens têm as necessidades dos estudos, as dificuldades de não ter terminado o curso, a dificuldade de quem está no terceiro ano, né, do ensino médio, que já estava ali prestes para fazer o vestibular, e agora por conta de toda essa situação, tudo mudou. Mas nós precisamos confiar no Senhor. E nós precisamos nos lembrar sempre que o Senhor ele não vai nos mandar uma tentação que não seja humana. Toda vez que o Senhor nos manda uma tentação, toda vez que o Senhor permite que nós sejamos tentados ou provados, juntamente com a tentação, como fala lá em Coríntios, ele manda o livramento, de sorte que nós possamos suportar. Então que o Senhor, ele de fato, ele continue nos dando forças e nos levando cada vez mais a descansar nele, para que todos os milagres que ele tem para nós cheguem até nós. Amém? Amado Deus, te louvamos porque o Senhor não desiste de nós. Somos gratas por seu cuidado amoroso. Faça de nós mulheres que aceitem a sua vontade e nos leve a permanecer sempre em sua presença. Queremos viver os milagres que o Senhor tem para nós, mas para isso, Senhor, nos leva a descansar totalmente em Ti. Louvado seja o Senhor. Se você gostou, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com suas amigas, tudo bem? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.